Salve a todas e a todos, como faço sempre toda terça-feira. Trato de algum tema da educação e essa semana eu vou falar de um tema que tem grande interesse no segmento do ensino superior hoje, que é o edital dos mais médicos, que veio disciplinar o artigo 3º da Lei 13.871 e que trouxe novidades. Esse será o último COVAC 10, porque nós estamos estreando agora um COVAC Cast, que será toda quarta-feira tratando de algum tema. E eu, sempre que possível, estarei também tratando desse tema de uma maneira diferente, passando por um debate. Claro que às vezes um vídeo pode ser feito em função da emergência de determinado assunto, né? Mas independente disso, nós faremos a estreia nessa quarta-feira, inclusive já falando sobre um tema de remuneração de dirigentes de entidades filantrópicas e associações sem fins lucrativos. Possibilidades, impedimentos, legislação. O edital, ele inovou bastante. Ele não foi precedido, por exemplo, por editais de escolhas de municípios, como ocorreu nos anos anteriores, né? Trata-se realmente de um edital de seleção de propostas livremente apresentadas para os municípios escolhidos pelas instituições, ou seja, uma lógica diferente, né? Agora, a escolha do município ou municípios, se considerados os equipamentos de saúde e as atividades práticas, faz parte das estratégias para ser pontuado de maneira diferente de cada proponente. Outro aspecto, aí nesse caso negativo, pode ser destacado o fato dos municípios aparentemente não tiverem participação na pré-seleção e, contraditoriamente, terão força decisiva para qualificar ou não a proposta destacada como vencedora. Essa é uma preocupação que se tem. Também outras questões as quais vamos falar aqui. O MEC usa uma brecha, né, da LMM, que foi omissa contra os direitos de os municípios pleitearem e desfrutarem de sua conclusão na pré-seleção. O tema é controverso, pois ainda há transparência quanto aos critérios de escolha prévia, né? Não há transparência, na verdade, na escolha de critério de escolha prévia. Os municípios com boa proporção de leitos e baixa ou média oferta de vagas em cursos ficarão de fora e devem contestar a lista anexadas. E é importante lembrar que sobre esse tema ainda tem decisões que o Supremo Tribunal Federal está na ação direta de inconstitucionalidade e que está para ser julgada e, por enquanto, está 2-2 com voto também com o pedido de vista do ministro André, né? Outra questão é o seguinte, nos itens 2 e 2 do edital, é fato que o termo de adesão será apresentado posteriormente sem nenhuma exigência do termo de compromisso prévio juntado às propostas, coisa que era feita anteriormente. No anexo 5º, o presente termo tem por objeto formalizar a adesão do município gestor local de saúde ao chamamento público e sua plena concordância com a proposta vencedora do chamamento público de 23 para a instalação do curso de graduação de medicina proposto pela mantenedora. Essa regra gera dúvidas ao município, pode se negar a aceitar essas propostas e se negar, vale a proposta do seguinte ou fica anulado o resultado do procedimento? É interessante isso porque o município, com a Constituição de 88, hoje é ente da federação, né? Então tem esse aspecto aí que precisa ser considerado, né? Tem dois itens também que aumentaram a incerteza
mencionada nos comentários anteriores, pois o ofertante poderá, depois de sua proposta declarada vencedora, ser desqualificado se um dos municípios que está na sua proposta deixar de assinar o termo de adesão. As negociações podem se tornar muito difíceis e cada município terá muito poder para bloquear a oferta da vencedora. Termos de compromisso prévios podem ajudar a diminuir o risco, mas nada impede que uma cidade ou mais voltem atrás depois da divulgação da proposta vencedora. Né? A organização das propostas ela é clara. Né? Deverá haver uma sede e pode existir outras cidades indicadas como campos de práticas. Em virtude dos subitens previstos no edital, entretanto, a tendência pode ser o uso de poucos municípios ou apenas um por proposta. Essa talvez seja um efeito indesejado do edital. No item 2.4, diz que aqui há uma definição quantitativa de vagas por proposta. Serão exatamente 60 vagas, um número maior de contingente comumente usado nos editais anteriores. Tinham muitas vagas que se restringiu a 40 vagas e não 60. A regra representa ainda um diálogo entre o programa de Mais Médicos e as ações judiciais, pois menciona eventuais pedidos de autorização de curso que só poderiam ser em casos subjúdice ou instituições públicas. Mas como instituições públicas não necessitam de regras sobre reserva de vagas, pois em tese o poder público fará a definição do quantitativo e referência, só pode se tratar de processos administrativos pendentes no caso de decisão do Supremo Tribunal Federal. A interpretação, enfim, será que as vagas totais de região serão divididas em cursos subjúdice, eventualmente autorizados, reservando, porém, 60 delas para um possível vencedor desse edital. Esse subitem pode até mesmo interferir no julgamento ou modificar votos do processo de análise na Suprema Corte. Corte posto é uma comprovação cabal de que o chamamento poderá conviver com autorizações por uma via paralela, especialmente em locais de comprovada necessidade social. Outra questão é o seguinte: o critério inicial é razoável e não se diferencia dos editais anteriores. Porém, seria discutível a necessidade de uma instituição mantida já constituída. Em virtude disso, por exemplo, unidades hospitalares não poderão participar nem mesmo do tipo de ato autorizativo previsto no item 3.12, que prevê credenciamento de nova instituição. Por outro lado, vale frisar que é pertinente, mas estranha, a exigência de um CI igual ou superior a 3, pois a portaria 1771 de 2003, sob o pedido de aumento de vagas de medicina, condiciona previamente conceito de ENAD igual ou superior a 4, o que é bem difícil de obter. Talvez esse tal seja um bom indício de que há exagero, portanto, na ampliação de vagas. Em relação ao item 5.2.1, proíbe associações formais de mantenedores, mas não trata de grupos econômicos. Na verdade, é uma imensa brecha jurídica, pois somente são proibidos institutos jurídicos que reúnem mantenedoras para fim de apresentação de proposta. Ou, tendo de outra forma, são permitidos reuniões de mantenedoras que não sejam consórcio e não tenham finalidade exclusiva de apresentar proposta. Isto abre a possibilidade de participação de mantenedoras reunidas em grupo econômico com finalidades mais amplas. No subitem seguinte, há duas regras legais, entendemos, injustas. Instituições de cursos que já foram punidos cumprem suas penalidades
não poderão gerar hipótese de admissibilidade. Nesse caso, haveria uma punição dobrada para uma punibilidade antiga e que pode ser rejeitada pelo Poder Judiciário. Né? No subitem 5.4, entra um conflito em relação ao 3.2, que diz: compete à mantenedora dividir o tipo de ato autorizativo a ser solicitado. Nesse subitem, a escolha anteriormente prevista para a mantenedora é substituída por uma denominação. Deverá apresentar a proposta de autorização. Nas alíneas, há uma versão agravada dos problemas discutidos acima nos itens 5.1 e 5.2, pois além de conceito exigido a questão da penalidade aplicada, há também uma limitação quanto à supervisão. Ora, essa última previsão é muito absurda. Primeiro, porque os processos de supervisão na prática tiveram anos para serem arquivados e decididos, e também porque o item 5.7 abaixo considera como medida de supervisão a instauração de processo saneador, um procedimento que, segundo o artigo 46 da LDB, não se confunde com sanção.